Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós nesta manhã de segunda-feira. Estamos aqui para compartilharmos da poderosa palavra de Deus com você que tem acompanhado e assistido os nossos vídeos, nosso canal no YouTube, por intermédio das redes sociais. Nosso desejo é que a palavra de Deus alcance você em paz e traga paz a você, a sua casa, a sua família. Você receba nesta manhã a poderosa presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós estamos dando continuidade a este propósito de leitura anual da Bíblia Sagrada e queremos agradecer a Deus, a todos os pastores do Ministério Batista El Shaddai, agradecer aos diáconos, diaconisas, que têm cooperado conosco neste propósito, nesta missão, e diariamente têm trago uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. E hoje nós vamos estar lendo aqui o Salmo de número 23 e o Salmo de número 24. Diz a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, diletos ouvintes, que este vídeo, estes vídeos que temos postado têm alcançado. Nosso desejo é que Deus vos abençoe. E hoje nós trazemos esta reflexão da palavra de Deus, Salmo de número 23, Salmo de número 24. Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos, da Bíblia Sagrada. Até mesmo aqueles que não são protestantes, evangélicos, considerados cristãos, muitos têm este salmo como um refúgio, como um alento, um instrumento de confiança para as suas vidas. Todavia, o Salmo 23, como toda a palavra de Deus, e o Salmo 91, eles não devem ser considerados como um amuleto, como um instrumento de superstição, pois a palavra de Deus ela deve ser guardada nos nossos corações. A palavra de Deus deve ser guardada em nossas mentes. Devemos
verdadeiramente trazer a palavra de Deus às nossas mentes, às nossas reflexões diárias, como diz o profeta, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a nossa esperança está em Cristo. Infelizmente, o mundo no qual nós vivemos, diariamente, nós somos tomados por notícias ruins, notícias que nos decepcionam, que muitas vezes aflige a alma humana. Mas a palavra de Deus, ela traz renovo, ela traz conforto, ela traz alívio, ela traz graça, traz fortalecimento. Então, neste salmo messiânico, Davi, ele se apropria aqui do Senhor, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi fala isso com convicção. Nós, como pastores, né, nós nos sentimos até mesmo lisonjeados, né, alegres, e algumas ovelhas, né, nos falam, né, com carinho, com afeto, né, e se expressam de forma muito afetuosa, né, nos chamando de meu pastor. E isso é um motivo de alegria. E o nosso desejo é que nós realmente sejamos bons pastores, mas sabemos das nossas limitações. Todavia, o Senhor Jesus Cristo, ele declarou, né, de forma enfática: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Ele fez isso. Ele deu a sua vida. Ele se entregou. Ele cuidou de nós e ainda cuida. Ele é o bom pastor. Tenhamos ele como o nosso bom pastor. E falemos com convicção, com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente sabe que muitas vezes as lutas, as dificuldades tendem, né, a nos fazer desacreditar e até mesmo imaginar que o Senhor não tem sido nosso pastor porque tem nos faltado muitas coisas. Mas, amados, este salmo vai muito além de coisas materiais. Este salmo fala de coisas espirituais. O nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, ainda que em meio às lutas nós venhamos estar, mas não nos falta a paz, não nos falta o socorro, não nos falta a proteção, não nos falta o cuidado, não nos falta Ele mesmo. A gente pode descansar no Senhor e a gente pode crer que Ele não nos faltará. Então tenha fé, confie no Senhor. Você que talvez está aí num leito de hospital, creia, atraia a presença de Deus. Receba Ele como seu pastor. Não perca a fé, não perca a confiança, tá? Ele é o seu pastor. Se aproprie desta palavra e creia no cuidado, na proteção, no renovo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O salmista diz que Ele me leva para junto das águas de descanso. O profeta Isaías, no capítulo 43, Isaías, que foi um profeta messiânico, e ele fala, né, ainda, tá? Ou melhor, quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Então o Senhor está conosco em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ele está conosco. E Ele cuida de nós. E Ele nos renova.
e Ele nos fortalece. Então creia neste cuidado de Deus para com a sua vida. Versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O medo, muitas vezes, ele causa tormento, mas nessa manhã, eu profetizo sobre a tua vida paz, eu profetizo sobre a tua vida renovo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual é o verdadeiro amor? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. Então, o Senhor cuida de nós. E ele fala, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. A unção, diz a Bíblia, que ela despedaça todo o jugo. Que nesta manhã, a unção de Deus esteja sobre a tua vida. Esta manhã de segunda-feira, início de semana, né? Que Deus te renove, que Deus te dê paz, que Deus te dê saúde, que Deus te dê graça, que a graça e a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Receba de Deus a paz, a alegria, o renovo, a unção de Deus sobre a tua vida. E no versículo 6, encerrando esse salmo, o salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. A bondade de Deus tem nos alcançado. Que a bondade de Deus te alcance. Que a bondade de Deus te proteja. Que a bondade de Deus te guarde. A misericórdia do Senhor. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja seguindo você. Esteja seguindo a tua casa. Esteja seguindo a tua família. E se você está sem uma igreja, sem se congregar, muitas situações, né? Sempre é onde tem pessoas, às vezes as decepções acontecem, frustrações, mas isso jamais deve ser encarado como uma desculpa para a gente não ter uma igreja, para a gente não se congregar. A gente precisa se congregar, a palavra de Deus nos ensina isso. E aqui o salmista ele fala, né? Eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Ele diz em um salmo, né? No dia da adversidade, eu encontro refúgio na casa do Senhor. Não considere a casa do Senhor um lugar qualquer. A casa do Senhor é um local de refúgio, de fé, de renovo. Busque a presença do Senhor, se congregue, vá adorar o Senhor, vá exaltar o nome do Senhor. E aqui no Salmo 24, passando para o outro salmo, o salmista aqui também, Davi, ele vem declarar, e ele vem dizer que o Senhor, ele não era apenas o seu pastor. Ele não pertencia, não apenas ele pertencia ao Senhor, mas ele vai dizer que a terra pertence ao Senhor e tudo que nela se contém. O Deus o qual nós servimos não é um Deus pequeno, não é um falso Deus, mas é um Deus verdadeiro. O Deus o qual nós servimos, ele criou os céus e a terra. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, o Salmo 24 fala sobre a soberania de Deus. Esse Deus que é grande, esse Deus que é santo. E esse Deus que requer de mim, de você, que requer de nós, também santidade. Ele fala aqui, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este Deus que a gente chama de pastor, a gente não pode viver de qualquer jeito. O desejo dele e a vontade dele é que nós sejamos puros, sejamos santos, tenhamos as nossas mãos limpas, sejamos verdadeiros. E aí ele diz aqui: este obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Então, meu querido amigo, ouvinte, que me assiste, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que a paz, a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas. Bom dia e que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.